Oi, eu sou o Bruno, tenho 25 anos. Quando eu paro pra pensar na minha história, eu me vejo muito como criança, assim, que eu tenho memórias dos 3, 4 anos, quando eu comecei a ter trejeitos, já demonstrando a minha sexualidade. Dentro da minha família, isso sempre foi uma coisa meio velada, assim, tipo, não podia ser falado. Eu tinha uma tia que comentava com a minha mãe, assim, tipo, ai, ele é gay. E daí ficava aquela coisa assim, tipo, eu fui crescendo, me sentindo sempre uma pessoa, em resumo, sujo, sabe? Eu me sentia sujo por ser quem eu sou. Eu sofria muito bullying na escola, eu lembro que eu tinha muita vergonha porque minha irmã mais velha, ela estudava na mesma escola, então, porque a gente tem 4 anos de diferença, então eu ia pra escola e aí eu tinha vergonha de que as pessoas, os colegas dela faziam piada comigo e ela tentava me defender e ela não contava pra minha mãe e eu tinha vergonha. Aí foi passando o tempo e eu fui tendo mais consciência ainda de que eu era diferente dos meus amigos. Amigos, não tinha muitos amigos, mas dos meus colegas, porque eu acabava me isolando. Aí a primeira vez que eu saí de casa, eu tinha uns 13 anos, eu fui morar com a minha tia em Farroupilha, porque eu não me sentia confortável com aquela situação. Eu morei um tempo com ela. Eu comecei a ir pra igreja também, porque eu comecei a aflorar muito isso de perceber quem eu tava me tornando e eu achava aquilo muito errado. Eu achava muito sujo, eu achava aquilo... era muito sombrio. Aí foi passando o tempo e aquilo foi firmando mais. Aí quando eu tinha acho que uns 15 anos, eu conheci um menino e aí ele começou... Eu fiz um grupo de amigos que eles eram mais estilosinhos, eles tinham aquela coisa meio... Tipo, tinha umas meninas que eram homossexuais, e aí tinha um menino gay, e esse menino começou a falar comigo, assim, e aí eu comecei a pensar, tipo, ai, mas será que é tão errado quanto eu penso? Aí eu comecei a me descobrir, e foi mais difícil, quando eu olho pra trás eu sempre penso, foi mais difícil pra eu me aceitar do que pra fazer as pessoas me aceitarem, porque eu achava muito errado, eu sofria muito, muito, muito com aquilo, sabe? Eu ficava, tipo, muito triste com a pessoa que eu sou, assim. E é isso por causa da criação, da forma que isso foi me mostrado. Aí até que eu me aceitei, e aí o meu primeiro namoro foi pela internet. O menino, tipo, eu tinha o quê? Uns 16 anos, do menino. E aí aquilo era muito fofinho, assim, porque foi quando eu comecei, tipo, me aceitar, e aí eu comecei a ver que amor é amor, sabe? E eu escrevi uma carta pra ele, eu guardei no meu roupeiro, e minha mãe foi arrumar meu quarto um dia e achou. E leu. Aquele dia foi... Nossa, foi horrível, assim, porque eu lembro que eu acordei, eu nem tava em casa, e aí eu fui direto pro meu quarto, abri meu roupeiro e não tava lá. Eu pensei, minha mãe deve ter jogado fora, sem ler, porque, tipo, era uma carta, ela não ia parar pra ler. E ela leu, porque eu percebi, porque a gente foi almoçar e ela ficou quieta. Depois do almoço, ela me chamou pro quarto dela, ela abriu, assim, em cima da cama, na minha frente, e me disse o que faltou na tua criação pra te ser assim. E, aquilo foi horrível, eu não respondi, eu comecei a chorar e saí do quarto, assim. Tipo, realmente não tinha como responder. Porque era confuso pra mim, e tava sendo muito confuso pra ela, eu entendia que pra ela ia ser muito difícil, foi muito como foi pra mim, então... Aquele momento ia ser muito difícil. Aí eu fui pra casa da minha irmã, que morava muito perto, e eu conversei com a minha irmã. E a minha irmã tentou me ajudar do jeito que ela conseguiu, mas pra ela também era muito difícil, pela nossa criação, ter essa abertura de dizer, não, tá tudo bem. Ela ficou tipo, ai, mas é realmente isso que tu é? Sou eu. Aí, isso eu tinha 16 anos, eu trabalhei com a minha mãe. Ela fazia de conta que isso não existia. E aí, por exemplo, minhas amigas iam fazer cabelo comigo e eu... tinha que falar com elas antes, não comentar nada sobre nada. E aí eu não podia ser eu tava sempre, tipo, vivendo na sombra, porque minha mãe não podia... Tipo, não sei se eu tinha medo, ou não tava me impondo, não sei o que tava acontecendo, que eu tava com muito medo, porque eu ainda tinha aquela coisa de, mas será que é certo? Será que... Eu tinha certeza, mas eu achava errado ao mesmo tempo. Aí eu juntei pouquíssimo dinheiro, consegui um trabalho e vim morar em Porto Alegre. Aí comecei a trabalhar num salão e acho que foi no 3º dia, uma colega minha parou do meu lado, assim, e virou pra mim e disse, tu é gay? E aquele momento foi tipo, meu Deus, se eu falar no trabalho que eu sou gay, eles vão saber que eu sou gay. Mas, tipo, dava pra ver que eu era gay, e ao mesmo tempo eu tinha medo de
como eu vivi muito tempo escondido, eu tinha medo de como é que ia ser se eu pudesse viver a minha realidade sendo eu mesmo, sabe? Tipo, sem me esconder. Aí, foi segundos assim, passou muita coisa na minha cabeça e eu virei pra ela e disse, sou. E daí, desse momento em diante, foi tipo um marco da minha vida, de, tipo, meu Deus, eu me aceito, as pessoas que convivem comigo vão ter que me aceitar. Infelizmente, eu me afastei bastante da minha família por causa disso. Uma pessoa que não consegue aceitar quem eu sou e me amar dessa forma, eu prefiro que não fique na minha vida. Aí, desse momento em diante, assim, ela pediu pra conhecer ele, aí mudou muito, assim. Aí, hoje em dia, a gente se dá bem, a gente não se fala tanto, por causa da distância, assim. Eu tenho ainda que chegar e quebrar muitos tabus, assim, pra ela. Às vezes eu tô lá e aí alguém comenta alguma coisa e eu digo, não, gente, olha só, não é bem assim que as coisas funcionam, esse tipo de brincadeira pra ti. Ai, mas não acho ofensiva, eu digo, pra ti, que é uma pessoa hétero, não é ofensivo, mas eu, como gay, eu me sinto ofendido, então não faço. Eu conheço gente que até hoje não consegue se assumir contra os pais, assim, porque... E gente mais velha que eu, porque tem aquela coisa de é errado, de o que a família vai achar. E aí eu fui tendo mais consciência, assim, de movimentos sociais também, falando sobre homofobia, como o nosso país é o país que mais mata LGBTs do mundo, sendo que aqui, tipo, tem país que é contra a lei tu ser homossexual, sabe? Isso é um absurdo, tu ser morto por ser quem tu é. Por que tu considera anormal um homem gostar de um homem e uma mulher gostar de uma mulher? Por que isso não é normal pra ti? Isso tá te fazendo algum mal, sabe? Na tua vida, isso tá interferindo em alguma coisa? Não, sabe? Respeito. E eu entendo a nossa comunidade tá sempre assim, nesse modo indefesa, porque a gente já viveu muita coisa tomando por causa desse preconceito. E hoje em dia a gente conquistou muita coisa, quando chega alguém e tenta tomar, a gente fica muito brabo, a gente fica muito furioso. E às vezes é uma forma errada, porque a melhor forma de conscientizar é a conversa, é o diálogo. A história de vida da pessoa gay bi, trans, sempre é uma história mais difícil do que uma pessoa que é considerada um padrão pela sociedade. Então pra gente é difícil, sabe? Não é tipo, nasci, cresci, me relacionei com pessoas e foi ótimo. Não, é tipo, tu passa por um processo muito difícil, tu sabe que tua família vai... São raros as pessoas que dizem, ai, eu cheguei pra minha mãe e disse, ai, eu sou gay. Ela disse, ai, tudo bem, meu filho, te amo. Isso acontece, mas as histórias, eu dentro do mundo gay, eu vejo que isso é bem raro, assim. Tem que ser respeitado. Tem que existir o respeito em relação à sexualidade de cada um.